Já estamos de volta com o Hora Geral nesta segunda-feira. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Vamos conhecer agora um pouco mais de esporte? Vamos lá? Em partida realizada em Itaquera, o Corinthians manteve a invencibilidade e o Santos teve de buscar o resultado adverso. Com o resultado de 1-1, o Timão mantém a melhor campanha do Campeonato Paulista com 36 pontos e o Peixe segue logo atrás com 31. No primeiro tempo, o Corinthians pressionou e conseguiu abrir o placar com Felipe, mas o Santos buscou o resultado na etapa complementar com Ricardo Oliveira. Na próxima rodada, quarta-feira às 10 da noite, o Timão pega o 15 de Piracicaba fora de casa. Já o Peixe recebe o Rio Claro aqui mesmo, na Vila Belmiro. Meu amigo Rogério Salceda, tudo bem? Bom recebê-lo aqui no Hora Geral. Obrigado pelo convite, bom dia a todos. Ô, Rogério, você sabe que eu não tenho o hábito de puxar o saco das pessoas. Eu tenho o hábito de ser verdadeiro, é uma característica minha. E eu quero aqui parabenizar pela segunda vez que você, de Itanhaém, você chegou no horário e está pronto para o programa. Tem prefeitos aqui que moram do lado, não vêm, não acordam, não vou nem falar o nome. Tem prefeitos, assim, prefeitos e perfeitas. É impressionante. Que compromisso essas pessoas acham que têm? Lógico, e eu vejo que não é só no meu programa, no Hora Geral, em outros programas você não vê determinados chefes do executivo concedendo entrevistas. E no meu caso, por exemplo, eu não tenho o intuito de só cortejá-los, e sim de dar uma oportunidade que eles esclareçam, prestem contas à população, né? Você é vereador em Itanhaém, Litoral Sul, o próprio prefeito já esteve aqui várias vezes, o Marco Aurélio, não é com relação a ele, mas você não é cobrado diariamente na sua cidade, onde você está, na sua casa, Rogério? Sem dúvida nenhuma. Eu quero agradecer a oportunidade de a gente estar aqui, de poder participar do programa, estar mais próximo da população, poder esclarecer melhor as dúvidas da população. Isso aqui é uma grande oportunidade que eu acho que o executivo tinha que aproveitar bastante os convites que é feito pelo Douglas, né? E pelo todos os programas que a gente tem. E o Hora Geral é um programa que tem uma audiência muito boa e que dá para a gente poder passar as informações e também mostrar o trabalho que está sendo realizado, né? Rogério, você recentemente estava à frente do Legislativo como presidente da Câmara, agora o próximo biênio tem outro vereador, mas a questão de uns 10, 15 dias, acho que não chega a isso, teve uma eleição da UVEBS na Câmara de Praia Grande e você foi levado ao cargo de presidente da UVEBS. O nome ainda não é muito simpático ou conhecido da população, porque só há 6 anos que a UVEBS existe. Explica para os nossos telespectadores o que significa a UVEBS e qual a finalidade dela. A UVEBS, ela nasceu, na verdade, na cidade lá de Praia Grande, né? Quando a gente conseguiu se reunir com os vereadores, que eram na época o Caio França, o Leandro Levenino. E a gente sentiu a necessidade de trocar ideias, né? Era o nosso primeiro mandato, né? Há 6 anos atrás. E isso já foi feito em algumas outras legislaturas. A gente percebe que houve um esforço, né, dos vereadores antigos e tal, de poder fazer aí uma discussão metropolitana. Até porque as cidades têm o mesmo problema. A gente sabe que o problema da saúde, o problema da segurança pública é incomum entre as cidades. E essa união de vereadores da Baixada Santista é importante. Você que é vereador, é nosso vice-presidente, é um vereador atuante, né? Você que tem muita informação, até por trabalhar com informação, sim, acaba colaborando muito com vereadores que muitas vezes não sabem o que acontece na cidade de Santos. Você vê, eu sou vereador da cidade de Itanhaém e estou tendo a oportunidade de estar aqui debatendo, ter você como nosso amigo, né? De poder colaborar com a região. Né? Então, hoje em dia, a gente não é mais só vereador de bairro, né? Eu acho que a gente está acabando tendo que fazer muito mais que as nossas atribuições de somente fiscalização do executivo, das contas do executivo, de todos os investimentos que são feitos com dinheiro público. Não, a gente tem que debater e trazer as soluções. Nós somos em 128 vereadores, né? A gente sabe que tem vereadores que têm um compromisso mais popular, que tem a sua vertente mais ligada à população, morador de bairro, por exemplo. A gente tem vereadores de morador de bairro que pode contribuir muito, né? Contribuir com as suas opiniões. Nós temos médicos, temos advogados, temos engenheiros. Então, a gente tem aí uma grande equipe, né? Já
preparada, né, remunerada, né, para fazer um trabalho público e às vezes muito mal utilizada, porque são feitas utilizações das câmaras, né, do parlamento de uma maneira individual. Quando a gente consegue unir, através da União de Vereadores da Baixada Santista, esse resultado, através de reuniões que a gente já aconteceu aqui, por exemplo, na cidade de Santos, né, na última semana, a gente conseguiu reunir os 9 presidentes da Câmara, né, e um pouco mais de 2 horas ali, 1h30. Foi na presidência aqui da Câmara de Santos. Da Câmara de Santos. Né? Então, um pouco mais de 1h30. Isso quantas ideias saíram, né? Ótimo. Quantas reuniões que a gente vai provocar através da União de Vereadores, provocar o Executivo Estadual, o Executivo Federal, né? A gente vai estar aí promovendo reuniões até mesmo com o governador ou até mesmo com a presidenta Dilma, porque a nossa região é uma região muito importante para a Baixada, para o estado de São Paulo, para o Brasil. E você sabe, Rogério, eu vejo na Alvebs, você acabou de falar, que a Alvebs, ela congrega ali 128 vereadores, ou seja, as 9 câmaras da região metropolitana na Baixada Santista. É um número emblemático, significativo e, no meu entendimento, é a única oportunidade, com respeito ao chefe do Executivo, que são o número de 9, é a única oportunidade de mostrar à população a importância da Alvebs e discutir e cobrar com responsabilidade alguns dos gargalos da nossa região. Porque nós observamos, você observou também, o telespectador, isso me preocupa, o número significativo de abstenção na última eleição. Representantes que nunca tiveram aqui levaram aí uma quantidade de votos. Eu lembrei, Tiririca, só em Santos, não sei em Itaém, em Santos ele levou 9 mil, Russumano 11 mil votos. E eu não vi nenhum compromisso desses representantes aqui com a região. Só que você continua na cidade, eu continuo na cidade e os nossos representantes. Então, eu acredito que a Alvebs, ela tem uma responsabilidade muito grande. Você já teve a noção dessa responsabilidade, Rogério? Sem dúvida, a gente está muito empolgado, né? A gente sabe da nossa responsabilidade, mas a gente sabe que a gente pode contribuir. Quando a gente acorda cedo, sai, a gente quer deixar um legado, né? Isso é o que eu aprendi dentro de casa. Então, acho que a Alvebs, ela tem me dá essa condição hoje como presidente de poder colaborar mais com a minha cidade e mais com a região. Rogério, quando você falou que a Alvebs, ela congrega os 128 vereadores, existe ala de oposição, de situação, ou estão todos unidos em prol da região? Esse é o grande diferencial da nossa União de Vereadores, né? Eu acho que é a única oportunidade que a gente vê oposição e situação debatendo o mesmo assunto, né, e gastando a mesma energia num assunto para poder resolver de uma forma metropolitana. Então a gente não tem questão partidária, a gente não tem oposição à situação. A gente discute temas que realmente tenta trazer resolução para a população de uma maneira metropolitana e toda a cidade se unindo, né, e vertente de resolução de alguns problemas da região. A gente, quando fala de alguns problemas, e aí também a responsabilidade do Legislativo, as pessoas, às vezes, não é que elas não entendem, elas não compreendem por falta de informação. O Executivo, o nome já diz, é quem executa, quem tem a caneta. E o Legislativo é aquele que fiscaliza, é aquele que elabora as leis. E a gente observa, por exemplo, uma falta de participação de ações dos governos estadual e federal. A Alvebs vai tentar provocar junto a esses representantes, que no meu entendimento, às vezes acho que falta para eles, Rogério, saber o que existe de problemas aqui na nossa região. Muito rapidamente, os incidentes na área de segurança no começo do ano eram praticamente desconhecidos pelo secretário de Estado da Segurança, que veio aqui, conversou, disse que ia montar uma força-tarefa e outras ações. Óbvio que ele não declarou por ser questões sigilosas de polícia. Mas veja bem, a proximidade com a capital, será que os secretários de Estado não conhecem os nossos gargalos? A gente tem um estado muito grande, né? São mais de 600 municípios e a gente sabe que é impossível ele estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando a gente tem uma organização, uma instituição como a União de Vereadores, que tem aí os seus 128 soldados, né, preparados para levar bastante informação, né, preparados até para a colaboração desses chefes de Estado, como os secretários, sim, enfim. A gente consegue fazer com que o trabalho realmente seja mais dinâmico, né? O que a gente precisa dar para a população é trazer esse crédito, trazer dinamismo, né? A gente precisa mostrar alguma coisa para a população o mais rápido possível. A gente não pode ter aí problemas para depois mostrar as resoluções. A gente estava vendo agora, antes, no início do seu programa, você disse muito bem isso, né? Às vezes, será que a gente não tem que criar outros gabinetes, né, para poder debater isso
de uma forma preventiva, né? Então, os vereadores, né, que é o para-choque da população, que é o que está mais perto da população, tem condição, muita condição de dar informação, de contribuir, né, para que a nossa sociedade melhore, né? A gente tem que ter mais credibilidade com o governo do estado, com o governo federal. Às vezes a gente vê a falta de credibilidade dos prefeitos, né? A gente vê, às vezes, o prefeito tem que pedindo esmola, na verdade, para o governo do estado, para poder fazer uma pavimentação numa rua, para poder trazer um saneamento básico, para poder aumentar o número de leitos na região. Então, isso é um absurdo. Eu acho que isso a gente tem que terminar, extinguir isso, né? A gente já está aí com tecnologia suficiente para ter informação rápida, trabalhar com inteligência, né? E é o que falta, muitas vezes, para o poder público. A gente vê, às vezes, outras organizações mais inteligentes que o próprio poder público, né? E a gente tem que contribuir. Então, a União de Vereadores da Baixada Santista, os 128 soldados, estão preparados, sim, para contribuir com o governo do estado, com o governo federal e com as suas cidades. Ô, Rogério, um outro aspecto também que eu julgo de grande responsabilidade, a gente já teve condição, momentos de conversar isso, e eu quero dividir com o telespectador. Você sabe que a Alvebs tem uma grande responsabilidade, e isso eu quero dividir publicamente. Por quê? Porque, com todo respeito, nós temos uma agência metropolitana que, no meu entendimento, não funciona. Nós temos um Condesb que, com todo respeito, não funciona. E quando eu falo não funcionar, não significa que ele não existe. Ele até existe, mas ele não dá respostas à população. Então, a gente fala que não existe. Agora, o caso da Alvebs tem que mostrar para a população alguma ação efetiva para que a população possa ver que a Alvebs, mesmo recente, ter sido criada há 6 anos, ela está dando respostas à população. Você tem consciência dessa responsabilidade? Não, Douglas, e sem contar que a Alvebs é uma instituição, a gente tem nossas responsabilidades dentro das nossas câmaras municipais, é uma instituição que não delibera, né? A gente não tem condições de deliberação. Sim. E também não temos recursos, né? A gente faz com o nosso esforço, os vereadores mantêm aí há 6 anos já essa instituição viva, né? E debatendo e colaborando, né? Com muito esforço. Você citou aí o Condesb, citou a AGEM, que são entidades que têm deliberações, eles têm recurso, eles podem realmente fazer mudanças efetivas e rápidas. A Alvebs, a gente não consegue fazer isso, mas ao mesmo tempo, essa falta que tem, eu acho que move também os vereadores, né, a se unirem e tentar contribuir de alguma outra maneira. Essa é a criatividade que a nova diretoria vai tentar imprimir? Exatamente, é dessa forma que a gente quer trabalhar. A gente quer trazer a credibilidade novamente para o parlamento. Eu sei que é um desafio muito grande, porque político é colocado numa vala comum, né? A gente sabe que tem maus políticos e bons políticos. Eu sempre falo muito isso com os meus amigos, a grande maioria são bons políticos, né? O que aparece são os maus políticos na TV, na mídia, enfim. Mas é muito importante a participação popular, né? É muito importante a participação do eleitor com o seu vereador, com o seu prefeito, com o seu deputado, acompanhar. Hoje é muito mais fácil, né? Através das redes sociais. Sim. Eu acompanho muito. Douglas, por exemplo, lá de Itanhaém, eu vejo seus vídeos, né? Eu vejo que você tem o canal do WhatsApp, você tem o canal sempre para a população poder participar. Para a população poder participar. Então, muitas vezes a pessoa acha que não contribui. Fala, eu não vou tirar uma foto, eu não vou fazer uma denúncia, eu não vou mostrar que está tendo maus tratos aqui ou que... Não, isso contribui muito, né? E você ter um vereador atuante, você ter o seu representante atuante, isso ajuda muito, ajuda demais. E a União de Vereadores vai incentivar os vereadores, todos os 128, para que façam um trabalho mais próximo da população também. Rogério, você falou algo importante que é a população. Lógico que esses 128 vereadores que compõem a Alvebs, eles foram eleitos através do voto popular. Isso significa que a população tem que participar. Eu sempre vejo uma participação tímida nas sessões. Lá, rapidamente, antes de chamar o intervalo, lá em Itaém, também a participação popular nas sessões é tímida? É tímida, né? Eu lá como presidente da casa, nos 2 primeiros anos, a gente colocou lá a TV Câmara, né? A gente incentivou a população. Ofereceu ferramentas para a população. Oferecendo ferramentas para a população. Mas a gente percebe que ainda a participação é muito tímida, né? Tem gente que não sabe nem o dia da sessão da Câmara, não sabe exatamente o que o vereador faz. Então a gente procura fazer através desses programas, dessas oportunidades, tentar explicar de uma forma didática mesmo qual é o trabalho do vereador, qual é o trabalho da União de Vereadores, né?
E a gente não pode desistir, né? A gente Lógico. tem que estar sempre estimulando a população a participar, porque é muito importante a população participar para todo o sistema poder funcionar. Você sabe que, traçando sempre um paralelo, já vou chamar intervalo comercial, é igual os comentaristas esportivos que nós temos nos bares, no trabalho, no bate-papo, né? Todo mundo conhece do time, mas eles falam com propriedade. Por quê? Porque eles conhecem um pouco de futebol. O que falta no meu entendimento da população é um conhecimento maior de política para poder dialogar e entender algumas ações dos parlamentares que representam a população, né? Então você fala, tá vendo, o Robinho até que jogou bem, mas devia ter feito gol, mas o Ricardo Oliveira aproveitou a oportunidade. Agora, pô, já o Elias no Corinthians foi... Ou seja, eles falam com propriedade, porque eles conhecem o time. Por exemplo, com relação ao jogo de ontem. Quem gosta de futebol sabe das jogadas, conhece os jogadores. Eu acho que isso... Acho não, acredito que isso deveria acontecer com a população e os seus representantes. Não é votar no Rogério Salceda, vamos ver o que você vai fazer. Não, você tem que participar. Conhecer os trabalhos, ir nas sessões, saber se aquele projeto, qual o intuito dele, por que ele está apresentando. E essa democracia tem que existir, né? Essa cobrança tem que existir e essa participação popular faz com que o parlamentar ou o prefeito tem que mostrar mais resultado. Quanto maior a participação popular, mais é cobrado. Você pode ver, né? Quando você está na Câmara Municipal e a Câmara está cheia, os vereadores querem falar, os vereadores querem apresentar os seus projetos. Quando a Câmara está vazia, o vereador nem quer falar. Fala, não vou falar. A ordem do dia não passa, não vou falar. Então é importante a participação popular. Rogério Salceda, vereador na cidade de Itanhaém, presidente da UVEBS, União de Vereadores da Baixada Santista. Rápido intervalo, na sequência eu continuo conversando com o Rogério Salceda. É rápido.